Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler versículo 7, meus irmãos, palavra do Senhor. Diz assim, irmãos, a Escritura, 1 Timóteo 2,7. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Vou ler de novo, tá? Vamos lá. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, pedimos que fales conosco, Senhor, nesta manhã. Nós queremos ouvir a sua voz na explicação fiel da sua palavra, que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine. E também abra o nosso coração para receber com fé, com humildade, com obediência, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Nós estamos caminhando, irmãos, aqui neste capítulo 2, todo o livro de Timóteo, né? E aqui agora no capítulo 2 da carta de 1 Timóteo. E hoje nós chegamos a este versículo em que o apóstolo Paulo ele declara o que aconteceu com ele. Na verdade, ele já vem declarando isso, ele já vem mostrando isso desde o capítulo anterior, quando Deus o chama para o apostolado. Vamos dar uma olhadinha aqui, meus irmãos, no capítulo 1, volte sua Bíblia, no versículo 12, onde ele diz assim: E dou graças ao meu Deus, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, ele está aqui, de vez em quando, lembrando que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Aqui no versículo 7, esse versículo nós vamos meditar nesta manhã, ele diz: para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Vocês percebem, então, que ele fala isso aqui de novo, né? Que ele foi constituído a pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E tinha uma diferença entre o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Quer dizer, Paulo recebeu, além de ele ser apóstolo, ele recebeu um chamado especial de anunciar o evangelho aos gentios, aos povos fora da comunidade de Israel, a todos os gentios. E outra coisa importante aqui, daqui a pouquinho nós vamos ver como esse assunto de doutor, gentios, é tão importante para o argumento de Paulo aqui no versículo 7. Outra coisa importante é que ele está ligando o fato dele ser pregador, apóstolo, chamado por Deus, com a declaração anterior dele, aquilo que ele vem falando anteriormente. Por isso que ele diz assim: para o que fui constituído pregador. Vocês lembram na exposição anterior, semana retrasada, né? Nós tratamos aqui do versículo 6, que diz assim: o qual se deu, versículo 5 e 6 que nós estudamos semana retrasada, o 6 diz assim, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo. Ou seja, ele está ligando aqui o chamado dele apostólico aos gentios ao fato de que Deus, a seu tempo, deu testemunho de Cristo a todas as pessoas, né? Isso aqui, irmãos, é muito interessante, então, que Paulo está fazendo duas coisas aqui nesse pequenino versículo. Ele está chamando a atenção para o ministério dele, um ministério apostólico, que não foi uma invenção dele, mas foi alguma coisa que Deus deu a ele. Mas o ministério dele era um ministério fora de Israel, para fora de Israel, melhor dizendo. Era um ministério para todas as pessoas, independente se elas eram de Israel ou não, ou dependendo de qual nação elas pudessem ser, a todos os gentios.
E é um ministério que está ligado a exatamente esse testemunho da pessoa bendita de Jesus Cristo. Vocês lembram, irmãos, que nós tratamos também na última exposição, que ele diz assim no versículo 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está dizendo assim, há um só Deus dos homens e há um só mediador entre Deus e os homens. Só existe uma maneira, só existe um Deus de todas as pessoas e só existe uma maneira das pessoas, em geral, se aproximarem da pessoa santa de Deus através desse mediador que é Jesus Cristo. Portanto, o que ele está dizendo? Que Deus é o Deus de todos e Jesus Cristo é o mediador de todos. E ele está dizendo aqui, então, esse testemunho veio no tempo certo, no tempo em que, diz aqui o versículo, para servir de testemunho a seu tempo, que nós estudamos aqui também, na exposição anterior, foi que no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela era circunscrita a Israel, Israel guardou esse depósito, mas quando veio Jesus Cristo, se espalhou a palavra. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E quando no tempo antigo, no tempo do Antigo Testamento, essa palavra estando circunscrita ali a Israel, Israel então guardava essa palavra, mas quando chega ali no Novo Testamento, essa palavra ela é realmente revelada. No Antigo Testamento era uma promessa, Jesus Cristo estava sendo prometido em todo o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o próprio Jesus vem, se revela, se encarna, morre na cruz, anuncia como verbo de Deus o plano de Deus, envia, depois que morre, e sobe aos céus, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, então, faz com que a igreja espalhe essa palavra em Jerusalém, toda a Judéia. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Irmãos, vocês percebem que tudo isso mostra que a palavra de Deus ela não está presa a uma nação, a um grupo, a um grupo humano qualquer, mas a palavra de Deus ela deve ser publicada, ela deve ser anunciada, ela deve ser espalhada, que o sentido aqui todo, veja, quando ele diz assim, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo é o único mediador de quem? De um grupinho apenas? Não, mediador da humanidade. Jesus Cristo, ele é Deus é o Deus de quem? De um grupinho apenas? Não, Deus é o Deus da humanidade. Esse testemunho chegou a seu tempo e agora eu fui constituído doutor de um grupinho, apóstolo de um grupinho, de uma nação. Não, eu fui constituído doutor dos gentios, doutor das nações. Isto é, essa palavra, ela não, pela própria natureza dela, pelo próprio testemunho que ela dá, ela é pública, ela não pode estar presa a um grupo qualquer ou uma nação qualquer. E o ministério de Paulo, como anunciador dessa palavra, também, pela natureza dele, não é um ministério a um grupo apenas, mas é um ministério geral, é um ministério para todos os povos, para todas as nações, irmãos, e isso é uma realidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, inclusive para nós hoje aqui. Em grande medida, nós estamos aqui hoje sendo crentes por causa do testemunho de Paulo. Claro, o testemunho de todos os apóstolos, evidentemente. Mas especialmente o testemunho de Paulo, que escreveu tantas cartas e tantas obras aqui no Novo Testamento, e que foi o pregador, especialmente o pregador dos gentios. Tudo isso mostra, irmãos, que não podemos limitar a pregação e tampouco limitar aquilo que vem antes da pregação, que é a oração, a um certo grupo de pessoas. Eu queria que vocês percebessem isso também. Na medida que o evangelho vai sendo pregado, na medida que o evangelho vai sendo anunciado, vai se fazendo isso, não é pela força humana. Eu não posso pregar o evangelho, eu não posso anunciar a mensagem de Deus
pela minha força, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo. Por isso que nós oramos. Nós oramos pelas pessoas. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, mas nós oramos pedindo pela vida delas, pedindo pela alma delas, pedindo que Deus as converta, que Deus as chame para o seu reino. Nós fazemos isso. Então, veja, a palavra é pública, a palavra é a todos. Se a palavra é a todos, a quem nós vamos, por quem nós vamos orar? Por todos. Vocês percebem isso? O argumento de Paulo aqui é exatamente esse. Ele está dizendo aqui, vamos agora ler, depois que eu expliquei essas coisas aqui, vamos ler agora do primeiro versículo ao versículo 8. Eu já fiz isso com vocês na exposição anterior, mas eu chamo a atenção de vocês agora para a palavra todos. Bora lá? Observe aqui no primeiro versículo, diz assim, admoeste, capítulo 2, verso 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor, aqui apesar de não estar todos, mas está incluído, está subentendido todo, porque gentios, quer dizer, se ele é apóstolo dos gentios, ele é apóstolo de todos, entendeu? Então veja a ênfase é sempre no todos, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. O que o apóstolo Paulo está conectando aqui, irmãos, é oração e pregação. E ele está dizendo assim, a pregação, o anúncio é para todos. E a oração é por todos. Por que Paulo está enfatizando isso assim, de forma tão clara aqui, tão forte aqui? Porque, irmãos, Paulo está combatendo o partidarismo. Paulo está combatendo a formação de grupos na igreja de Éfeso. Ele está muito preocupado, na verdade, com o que estava acontecendo em Éfeso. Porque, vamos voltar, eu já expliquei isso aqui outra vez, mas estou enfatizando de novo, porque para inculcar mesmo na nossa mente. Vamos voltar para o capítulo 1 e veja o que diz o capítulo 1 lá, versículo 13 em diante. Leiam comigo. Ele diz assim, olha. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé. Assim eu faço agora. Então veja, ele está dizendo assim, tem duas coisas aqui, né? As genealogias, as fábulas, que são aquelas distorções do Antigo Testamento, feitas por falsos mestres que estavam penetrando na igreja de Éfeso, elas criam questões e não a edificação de Deus que consiste na fé. Por quê? De onde que vem a edificação da fé? A edificação de Deus que consiste na fé vem da oração e da pregação do Evangelho. As genealogias, elas produzem questões, elas produzem debates, elas produzem briga. No versículo 5 diz assim, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse mandamento que ele está dando para Timóteo, o fim é esse, porque é o Evangelho que produz isso. O coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E ele fala no versículo 6 do desvio dessas coisas. Veja o que ele diz no versículo 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quando a igreja ela dá ouvidos aos que pregam fábulas e genealogias, começa a ter contenda e começa a ter questões. E aí as pessoas elas começam a pensar assim, quem é de Deus?
quem é de Deus? Quem é de Deus é quem pertence ao meu grupinho da fábula e da genealogia. Então eu crio um partido. Eu digo assim, esse povo aqui que pertence ao meu grupo é de Deus. É de Deus. Esses daqui são de Deus. E quem é de fora não é de Deus. E aí vira aquele debate, porque cada grupo acha que é o certo. E eles começam a debater, e eles começam a brigar, e eles começam a dizer também assim, ei, aqui eu quero acrescentar mais um detalhe. Paulo aqui está falando, provavelmente, com certeza mesmo, de judaizantes. O que era o judaizante? O judaizante era aquele grupo na igreja primitiva que queria voltar às práticas do Antigo Testamento, circuncisão. Paulo teve que lidar muito com eles na carta aos Gálatas. Então essas pessoas, elas eram fortemente, podemos até dizer assim, nacionalistas. Elas defendiam os judeus, defendiam, os judeus como povo somente ali que era de Deus e assim por diante. Todas essas coisas, irmãos, são divisoras. Todas essas coisas fazem com que esses que aderem a esses pensamentos olhem para os de fora como pessoas que eles não devem atingir, que eles não devem pensar. Eles se tornam pessoas extremistas, pessoas que ficam fechadas no seu grupo e que só pensam no seu grupo. E essas pessoas, então, elas não vão orar por todos os homens. Elas não vão orar por todos os homens. E elas não vão pregar para todos os homens. E elas não têm interesse genuíno por todos os homens. Elas não vão amar todos os homens. Elas vão ser pessoas que brigam, que dividem, cheios de arrogância. Tinha um elemento fortíssimo, e sempre tem, né? O elemento fortíssimo de arrogante desse tipo de mestre, que o apóstolo Paulo diz aqui, por exemplo, no versículo 7, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles não entendem a lei, porque a lei ela traz humildade, porque a lei humilha a gente, né? Mostra o nosso pecado, mas eles são arrogantes, e eles então são pessoas que não amam, que não oram, que não pregam. O que Paulo então está, eu acho que ficou claro para os irmãos, né? Se tiver dúvida, irmãos, como eu falo sempre para vocês, pode perguntar, tá bom? Fique à vontade. Mas veja, o que Paulo está colocando aqui é que o Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ela cria um outro tipo de atitude, que é exatamente a atitude da versículo 5. O amor de um coração puro, uma boa consciência de uma fé não fingida. Ela produz amor a Deus e amor ao próximo, que vem da fé, de uma fé verdadeira, um coração puro, um coração purificado pelo Evangelho de Jesus Cristo, um coração transformado. Enquanto que as fábulas, as ideias humanas, e aqui você pode colocar todo tipo de ideia humana. Claro que hoje em dia não tem mais judaizante naquele sentido, tem um outro tipo de judaizante agora já, né? Mas não exatamente naquele sentido. E também não tem as fábulas e as genealogias daquele tempo, mas nós temos as fábulas, as genealogias de hoje, as ideias humanas, as ideias que estão penetrando nas igrejas, as ideologias humanas, que fazem com que as pessoas elas briguem pelas suas ideias, e elas odeiem quem pensa diferente delas, e elas então se tornam pessoas anti-evangelho. Mas quando o evangelho é entendido, quando eu entendo que eu sou salvo pela graça, e que eu sou chamado para amar as pessoas como eu fui amado por Deus, que me amou, sendo eu inimigo dele, eu vou amar as pessoas, eu vou orar por elas. Tanto que Jesus disse que nós devemos orar até pelos nossos perseguidores. Olha só, né? Como é diferente. E eu devo levar o evangelho a elas, sem partidarismos, sem exclusivismos, sem colocar o evangelho apenas num grupo, porque o evangelho é de todos. O evangelho é de todas as pessoas. Jesus disse, ide por todo o mundo, independente de nação, de raça, de classe econômica, de ideologia, de filosofia, de tudo que seja.
levem o evangelho. Não sejam nacionalistas, não sejam ideólogos radicais, não sejam pessoas extremistas, não sejam pessoas que odeiam o outro. Isso tudo é anti-evangelho. Mas o evangelho verdadeiro quebra todas essas coisas e nos faz, então, orar por todos e pregar a todos. É isso, irmãos, que Paulo está enfatizando aqui. Você percebe que ele começa, olhando já para o capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça, por todos. E ele encerra essa questão da oração no versículo 8, que ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quer dizer, o que produz ira e contenda? São as genealogias. Quando é que eu vou orar por todos? Quando eu estou no Evangelho. Quando eu estou movido pelo Evangelho, eu oro por todos. Mas quando eu estou movido por filosofias humanas, ideologias humanas, genealogia, todas essas coisas humanas, eu estou cheio de ira, eu estou cheio de briga. Então não oro. Essas coisas matam a oração verdadeira. Essas coisas matam o amor. Essas coisas matam a pregação verdadeira. Então Paulo está combatendo essas coisas. Paulo está dizendo assim: Timóteo, diga para que eles parem com isso. E ensina o Evangelho. Que os homens orem por todos. Que os homens sejam homens do Evangelho. E que eles então orem por todos em todo lugar. Versículo 8 nós vamos estudar na próxima exposição, se Deus assim permitir, irmãos. Então, essa é a grande questão, é o grande contexto doutrinário que está o versículo 7, que eu quero meditar com vocês hoje. Tá? Ou seja, quando o apóstolo Paulo, voltando para o capítulo 2, versículo 7, quando o apóstolo Paulo ele diz: para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade, ele está dizendo exatamente isso. Note, irmãos, então, vamos agora entrar no texto da nossa exposição de hoje, propriamente dito. Diz assim no versículo 7, então: para o que fui constituído pregador. Para o que? Já falei, né? Já falei. Porque no finalzinho do verso 6, ele diz: para servir de testemunho a seu tempo. Então, o testemunho veio no tempo da consumação do plano redentor, quando Jesus nasceu. Então, foi liberada o testemunho, e agora esse testemunho deve ser pregado a todos os homens. Não ficou mais circunscrito a Israel, que tinha lá o depósito da fé no Antigo Testamento. Mas Jesus diz: ide por todo mundo, prega o Evangelho. Ele disse que quando o Espírito Santo viesse, ele levaria o testemunho até os confins, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Paulo diz assim: eu estou inserido nisso. Eu estou inserido nesta gloriosa obra de Deus de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, para o que fui constituído pregador. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu fui constituído pregador exatamente desse testemunho, exatamente dessa verdade que veio no tempo certo, que veio com Jesus, que antes era uma promessa, já estava, claro, sendo anunciada, mas agora ela se ficou clara na pessoa bendita de Jesus, e eu sou constituído pregador. Vocês percebem que o apóstolo Paulo, ele se qualifica aqui, né? Ele diz assim: eu sou o que, irmãos? Pregador, apóstolo e doutor. Pregador, apóstolo e doutor. E tem um parêntese. Esse parêntese é: digo a verdade em Cristo, não minto. Eu vou seguir com vocês a ordem do texto que está aqui na nossa ACF, né? E aí nós vamos explicando. Bom, vamos lá. Para o que foi constituído pregador. Pregador é um arauto. Era alguém que estava ali em nome de uma autoridade para fazer um anúncio público a todas as pessoas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, é que ele é um arauto de Deus. Ele está como aqueles personagens da antiguidade, então, que anunciam em voz firme e com autoridade o anúncio de um rei, de um soberano, dizendo assim: é isso que o rei trouxe para vocês saberem. Vocês devem ouvir, porque é uma palavra do rei.
Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele é um arauto de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está dizendo assim: eu fui constituído como um arauto de Deus. Eu fui constituído como aquele que deve anunciar essa mensagem bendita que vem da parte de Deus, com autoridade e que os homens precisam ouvir, porque isso não é uma coisa que eu inventei. Ele diz assim: eu fui constituído, percebe? Eu não escolhi isso. Eu não disse assim: eu vou ser um pregador, eu vou ser um doutor, eu vou ser um apóstolo. Não, não, não. Eu fui constituído, eu fui chamado. Ele já tinha dito, no versículo que eu li com vocês agora, no versículo 12 do capítulo 1, dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, quem o escolheu foi o próprio Deus, de quem ele é o arauto. Foi o próprio Jesus de quem ele é o arauto. Qual é a mensagem de Paulo? Ora, a mensagem de Paulo é a mensagem do versículo 5 e versículo 6. Bora olhar aí? O versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos. Essa é a mensagem que Paulo dizia. Paulo chegava, perdão, Paulo chegava a todas as nações e dizia: olha, esses ídolos de vocês são falsos, porque são criaturas humanas, são criações humanas, mas só existe um Deus verdadeiro de todo o universo, de todos os povos, e eu vim falar em nome desse Deus. É claro que ele fazia isso com sabedoria e de acordo com o conhecimento dos povos, né? Por exemplo, quando ele falava para o povo judeu, para Israel, ele já ia direto falando do Redentor, porque eles já tinham um entendimento que havia um Deus verdadeiro revelado no Antigo Testamento. Então, Paulo já trazia a mensagem do Redentor. Mas quando ele pregava, por exemplo, para pagãos, para os gentios, aí ele ia primeiro trazer a mensagem a respeito desse Deus único. Vocês lembram naquele grande texto em que ele diz assim: eu vi aqui vários altares, entre esses altares um altar ao Deus, lembra? Desconhecido, né? E ele diz: é desse Deus que eu vim falar para vocês. Quer dizer que ele usava, claro, de sabedoria, de estratégia apostólica, porque ele estava falando com pessoas que não sabiam nada, não tinham esse entendimento que os judeus tinham. Então ele primeiro anunciava a Deus: olha, há um Deus único. Esse Deus único, para vocês se aproximarem dele, vocês precisam de um mediador. Por que precisa de um mediador? O que o mediador faz? O mediador pacifica. Quer dizer que existe uma guerra entre as duas partes. Então, Paulo também anunciava que esse Deus, ele estava em inimizade com os homens, e que os homens estavam em inimizade com Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas aí ele dizia em seguida: existe um mediador que se deu a si mesmo, versículo 6, pelo preço de redenção de todos, que morreu na cruz do Calvário, para que pudesse ser feita a pacificação. Ele é o mediador, ele é aquele que pacifica. Quem é ele, então? Jesus Cristo. Então, Paulo anunciava a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem no seu pecado, a verdade sobre Cristo Jesus, o mediador, e é claro, irmãos, que ele chamava os homens para a fé. Ele chamava os homens para o arrependimento e a fé. Ele dizia assim: portanto, arrependam-se dos seus pecados, reconheçam que vocês são pecadores e confiem em Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês. Ele anunciava essa mensagem. Esse é o cerne, digamos assim, do santo evangelho de Jesus. É a verdade sobre Deus, é a verdade sobre o homem no seu pecado, é a verdade sobre Cristo, Redentor, e a verdade sobre a fé, a conversão, o arrependimento. Então, Paulo era este anunciador do evangelho. Eu fui constituído pregador, eu fui constituído arauto dessa mensagem. Para o que fui constituído pregador? Para esta mensagem, para esse testemunho que veio exatamente através de Jesus Cristo. E aí ele em seguida diz: e apóstolo. O que é um apóstolo, irmãos? Apóstolo é mais que um pregador. Pregadores existem sem necessidade de serem apóstolos, mas apóstolo é diferente. Apóstolo são aqueles chamados por Jesus Cristo
enquanto ele esteve neste mundo, diretamente chamados para o ofício específico apostólico. São homens que precisam ser testemunhas oculares, testemunhas de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Então nós temos aqui apóstolo, os 12 que Jesus chamou durante o seu ministério público. E Paulo também apóstolo, porque ele veio depois, ele veio como que tardiamente, mas ele foi testemunha também. Ele viu Jesus ressurreto, dizendo a ele, lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele viu Cristo ressurreto dentre os mortos. Cristo se apresentou a ele, ainda que tardiamente, mas da mesma forma que se apresentou a Pedro, a João, quando eles disseram assim, nós o vimos, ele está vivo. Paulo também é uma testemunha ocular desse Redentor, de que esse Redentor realmente veio, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, e é a única esperança nossa, o Deus homem. Então ele é apóstolo. Então apóstolo só tem os 12 e Paulo, não tem mais apóstolo. Os 12 e Paulo. E Paulo diz assim, eu sou apóstolo. Aí ele coloca, meus queridos irmãos, uma informação sobre o ministério apostólico entre parênteses. Vocês percebem aí? Eu não sei se todos vocês estão com a mesma versão aqui que eu estou, né? Mas vocês que estão com a CF, você percebe que está entre parênteses assim. Digo a verdade em Cristo, não minto. É interessante que quando ele fala de ele ser pregador, ele não coloca muito essa questão, mas quando ele fala de apóstolo, ele precisa fazer este parêntese. Digo a verdade em Cristo, não minto. Por que ele diz digo a verdade em Cristo, não minto? Porque tinha gente dizendo que era mentira, né? Tinha gente dizendo assim, olha, Paulo não é apóstolo, não. Apóstolo é Pedro, João. Paulo não é apóstolo. Quando você lê a carta aos Gálatas, você percebe que haviam pessoas difamando Paulo, destratando o apostolado dele, dizendo que ele era uma fraude, dizendo que ele era um mentiroso, um usurpador, que estava, então, tomando para si um chamado, um ofício que não era dele. Quem eram essas pessoas, irmãos, que faziam isso lá em Gálatas? Exatamente aquele grupo que eu falei para vocês há pouquinho, os judaizantes. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que vai ter o primeiro concílio da igreja, quando os apóstolos se reúnem para tomar uma decisão sobre circuncisão, sobre cerimônias judaicas, e Paulo está inserido ali naquilo, como aquele que defende a graça de Deus, né? E a não necessidade mais daquelas cerimônias judaicas. Quem buscava, vamos dizer assim, as cerimônias judaicas, quem pregava as cerimônias judaicas e queria que mesmo os gentios se submetessem àquelas cerimônias judaicas, como se isso fosse necessário para a salvação. Inclusive, Paulo em Gálatas, ele trata muito da questão da circuncisão. Ele diz assim, ele trata da questão, precisa passar pela circuncisão para ser salvo? Precisa se submeter às cerimônias da lei cerimonial do Antigo Testamento para ser salvo? Paulo diz, não, porque a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, unicamente pela fé. Então, quando você crê em Cristo Jesus, você não precisa de cerimônia alguma, mas os judaizantes queriam acrescentar fé à circuncisão. Eles diziam que criam em Cristo, mas eles acrescentavam a Cristo a circuncisão, as cerimônias judaicas. E são essas pessoas que, com certeza aqui, irmãos, nós associarmos essas informações bíblicas, são essas pessoas também as mesmas que anunciavam as fábulas e a genealogia. Está tudo misturado. São pessoas que provavelmente diziam assim, olha, Paulo não é apóstolo, Paulo não é um apóstolo verdadeiro. Inclusive, dizendo assim, se ele fosse verdadeiro, ele defenderia as leis judaicas, as cerimônias judaicas e assim por diante. Ou seja, estavam difamando o apostolado
de Paulo, mas quando eles difamam o apostolado de Paulo, eles fazem por quê? Por que se difama o mensageiro? Preste bem atenção nisso que eu vou lhes dizer agora, meus irmãos. Por que estava se difamando o mensageiro? Por causa da mensagem. Por causa da mensagem. A mensagem é o Evangelho. A mensagem é a palavra de Deus. É a mesma palavra, o mesmo Evangelho de Paulo, de Pedro, de João, de Filipe, de todos os apóstolos. É o mesmo Evangelho. Só que Paulo, ele estava sendo perseguido porque naquele momento ele era aquele que trazia essa mensagem para os gentios, que não era uma mensagem apenas para os judeus, e que ele trazia o puro evangelho sem partidarismos, sem nacionalismos, sem cerimonialismos, sem coisas que dividiam as pessoas em grupos, porque o evangelho é isso. O evangelho é: eu vou levar a palavra de Deus a todas as pessoas e não apenas ao meu grupo. E como aquelas pessoas, elas eram anti-evangelho, anti-cristianismo genuíno, elas eram pessoas cheias de ódio, de contenda, que dividiam a igreja, que faziam todas essas coisas, e que defendiam os judeus, e que só pensavam então no seu grupo. Elas difamavam Paulo, elas difamavam o mensageiro, porque elas não suportavam a mensagem, elas não suportavam o evangelho, a pregação. É isso, irmãos. Então, Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, para responder a esse tipo de denúncia e esse tipo de difamação, ele diz: eu sou apóstolo, aí ele fala entre parênteses, digo a verdade em Cristo. Isto é, vocês, por questões textuais, vocês não vão achar esse em Cristo em todas as traduções de português, mas devemos manter aqui, em Cristo. Quando ele diz, então, digo a verdade em Cristo, ele está dizendo assim: eu estou dizendo a verdade diante de Cristo, em nome de Cristo. Eu estou me colocando diante de Cristo. Veja a seriedade disso. Seriedade disso. Aqueles que dizem que eu estou mentindo, eu quero falar aqui diante daquele que me chamou para o ministério, Cristo. Porque ele tinha dito no versículo 12 do capítulo anterior: dou graças a Deus que me tem confortado, e a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Quem foi que apareceu para Paulo no caminho lá para Damasco? Cristo. Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E constituiu ele, e o chamou ao ministério apostólico. Ali Paulo teve uma conversão e um chamado ao mesmo tempo, né? Então, ele está dizendo assim: diante de Cristo, chamando Cristo como minha testemunha, eu digo para vocês que ele me chamou, que ele me constituiu apóstolo, e eu digo a verdade, eu não minto. Fecha parênteses. Esse é o argumento final. Esse é o argumento, como quem diz assim: olha, todos aqueles que estiverem contra a minha mensagem estão contra quem? Contra Cristo. E eu sou apóstolo. Eu não sou contra Pedro, não sou contra João, eu não sou contra os outros que vieram antes de mim. Ao contrário, se você for ler o Novo Testamento, todos eles se harmonizam. Pedro, inclusive, elogia Paulo na sua carta. Vocês conhecem, né? Em que ele diz assim, o nosso irmão Paulo, que fala coisas difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem. Mas ele diz aqui: como faz com as escrituras. Esse é um termo técnico, irmão, para a escritura, dizendo assim: o que é escritura? Escritura é a palavra dada, inspirada, escrita de Deus, de maneira que Pedro está dizendo assim: Paulo é apóstolo. Então, nós temos que Paulo está dizendo aqui: eu sou apóstolo, e aqueles que não ouvem os apóstolos, que não é por causa dos homens em si, que são meros homens pecadores, como todos somos. Pedro era pecador, negou Jesus, os outros todos pecadores. Paulo perseguiu a igreja, tudo é graça, não é que eles sejam
melhores que nós, mas Deus os escolheu para serem, como ele vai dizer em outra parte, o apóstolo Paulo, o fundamento da igreja, do qual Cristo Jesus é a pedra principal. Irmãos, a igreja verdadeira, deixa eu colocar então uma coisa importantíssima aqui sobre esse ponto. A igreja verdadeira prega a mensagem apostólica. Apostólica. A igreja verdadeira é a igreja dos apóstolos. É a igreja que anuncia a mensagem dos apóstolos. Qual é a mensagem dos apóstolos? É o Novo Testamento. É o Novo Testamento. O Novo Testamento inteirinho ou foi escrito por um apóstolo ou foi escrito por alguém supervisionado por um apóstolo. Os apóstolos, portanto, foram aqueles, como que os antigos profetas, como os profetas do Antigo Testamento, que chegavam e diziam assim diz o Senhor, com uma autoridade que era própria do ofício deles, porque eles recebiam diretamente a palavra, a revelação de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu sou alguém juntamente com os outros, com os 12, que trouxe o Evangelho conforme nos foi dado e eu especialmente, apóstolos gentios, daqui a pouco eu vou falar disso, para anunciar, para que esse Evangelho seja espalhado. Como é que a gente pode aplicar hoje isso? É a mesma coisa, irmãos. As pessoas, quando elas tomam o Novo Testamento e elas fazem com que esse Novo Testamento seja ou distorcido, elas estão ou distorcido, ou elas de forma explícita combatem alguma parte do Novo Testamento. Claro, do Antigo Testamento também, mas já expliquei várias vezes aqui na igreja, o Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento é cumprimento. Então eles se harmonizam, né? Quando você nega o Novo Testamento, você nega também o Antigo, claro, né? Mas quando alguém faz isso hoje numa igreja, isso é feito de maneira muito sutil, ele está dizendo que Paulo não é apóstolo. Ele está dizendo que as mensagens do Novo Testamento não são inspiradas, não são escritura. Quando alguém ousa tomar a escritura e torcê-la, e em vez de anunciá-la, como inclusive aqueles líderes antigos faziam, torcendo a lei, Paulo trata disso no capítulo 1, ele está desprezando o ofício apostólico. A mensagem dessas genealogias, fábulas modernas, não é apostólica. São ideias humanas. Porque quando nós dizemos apostólico, nós dizemos que vem de Deus pelos apóstolos. Então nós temos que aplicar isso muito claramente aos nossos próprios dias. Você não vai ver pessoas, talvez poucas delas, falando diretamente contra Paulo nas igrejas ou contra. Você vai ver sim alguns aí falando, mas poucos. Mas o fato é o seguinte: de qualquer maneira, se alguém toma a Escritura, torce a Escritura, descaracteriza a Escritura, a sua mensagem, e em lugar dela traz uma mensagem humana, ele está desprezando Cristo, que chamou os apóstolos e disse assim: ouçam o que eles falaram, ouçam o que eles escreveram no Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento, irmãos. A igreja precisa ouvir o Novo Testamento, a mensagem dos apóstolos. E aí ele segue adiante e ele diz assim, aí ele dá mais uma qualificação a si mesmo, ele diz assim: doutor dos gentios. Ora, doutor dos gentios. Doutor quer dizer mestre, professor, alguém que ensina. Então Paulo está dizendo assim: eu sou um mestre, eu vim ensinar. E eu vim ensinar o quê? Eu vim ensinar a quem? Ele é doutor de quem? Aí ele coloca o que é importantíssimo para todo o argumento dele sobre o todos, né? Orar por todos, pregar a todos. Ele diz gentios. Porque, meus irmãos, se tomarmos como um fato de que as genealogias e as fábulas vinham de judaizantes, os judaizantes, eles não gostavam dos gentios. Eles tinham preconceito com os gentios. Eles não gostavam de pregar para os gentios. Eles não aceitavam os gentios. Vocês lembram que em Gálatas,
o apóstolo Paulo chega a repreender, olha só, ele chega a repreender a Pedro, porque Pedro não queria comer com quem? Com os gentios. Pedro começou a ficar ali. Pedro, irmão, aconteceu com Pedro isso. Ele começou a ficar acanhado por causa dos judaizantes. E ele não queria comer com os gentios. E aquilo estava ficando estranho, porque as pessoas começaram a observar, cadê Pedro? Pedro comia com a gente, Pedro não está mais vindo comer com a gente, cadê Pedro? Onde está Pedro? Então Paulo, e era necessário isso, repreende a Pedro publicamente. E o que está por trás dessa repreensão? Está por trás dessa repreensão o fato de que nós todos somos salvos, seja gentil, seja judeu, pela fé em Cristo Jesus, independente. Então, pare com isso, Pedro, de não querer comer com gentil. Nós temos que todos sentar e comer, independente se é gentil, se é judeu, o que for, porque Jesus Cristo salvou a todos nós. E é isso, irmãos. Quando ele insere aqui, doutor dos gentios, ele está combatendo esse pensamento judaizante. Essa coisa que divide as pessoas, que faz com que eu goste só do meu grupo e eu não olhe para o diferente, eu não olhe para aquele que é de uma outra cultura. O que é diferente de mim em algum sentido. Pode ser de uma outra classe social, pode ser de uma nacionalidade diferente. Existem divisões entre nações, entre homens e mulheres, entre classes sociais, entre ideologias, entre pensamentos, e as pessoas se odeiam. Nós entramos na internet hoje em dia. O que é a internet? A internet, simplesmente, as redes sociais, é a manifestação de tudo que há no homem. As brigas, os xingamentos, os comentários maldosos, difamatórios, tudo isso mostra como os homens odeiam uns aos outros e como eles são orgulhosos e se consideram melhor do que outros grupos. Mas, irmãos, na medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós entendemos que Paulo é apóstolo dos gentios. Paulo é apóstolo de todos. Porque o Evangelho é Evangelho de todos. Porque nós temos que pregar a todos. Talvez algum irmão pense assim, pastor, eu já falei isso nessas exposições, pastor, mas nós não cremos, e nós como calvinistas não cremos que Jesus Cristo morreu pelos eleitos, nós cremos nisso, mas não é desse assunto que Paulo está tratando aqui. Isso é um outro departamento. E o fato de você crer que Jesus morreu pelos eleitos não deixa de você olhar para todos os homens com misericórdia e de pregar a todos os homens e de orar por todos os homens, porque, irmãos, a eleição e a predestinação é algo da mente de Deus. Eu não tenho que pregar só para os eleitos e predestinados, porque eu nem sei quem é, só Deus sabe. A mim cabe o quê? Anunciar o Evangelho a todos, independente. É claro que vai crer e vai se arrepender aqueles que Deus chamar, aqueles que Deus operar. Mas há aqui uma verdade. Há um certo sentido em que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Há um sentido em que o anúncio do Evangelho é sincero e é verdadeiro, dizendo, venham, a porta está aberta, arrependam-se e creiam. O ponto aqui, portanto, irmãos, que está nesse texto, Paulo não está aqui tratando por quem Jesus morreu, mas Paulo está aqui tratando a quem devemos pregar o Evangelho e por quem nós devemos orar. E quando nós vamos anunciar o Evangelho, é a todos. Proclamar o Evangelho de Cristo é a todos. Então, ele está usando o argumento aqui, dizendo o seguinte, olha, eu sou doutor dos gentios, eu sou doutor de todos. Eu não estou preso à minha nação. E que milagre foi esse, né? Porque vocês lembram de Paulo, né? Quem é o doutor dos gentios? Paulo, que é o mais extremista que aparece na Bíblia, era Paulo.
que era fariseu radical, extremista, e que perseguia a igreja, e que destruía famílias de cristãos, que dividia famílias, que trazia tanta dor e sofrimento, que aprovou a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Que obra maravilhosa o Evangelho faz, tornando um homem tão radical, tão extremista, tão judaizante, no apóstolo dos gentios. Não é maravilhoso isso, irmãos? É a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus. E ele adotou dos gentios o quê? Ele encerra dizendo, na fé e na verdade. Ou seja, ele é aquele que anuncia a verdade e é aquele que chama os homens para a fé. Eu anuncio a fé, a verdade, anuncio o evangelho, anuncio aquilo que eu disse para vocês há pouquinho, que há um Deus, que nós somos inimigos dele por natureza, mas há um mediador. Essa é a verdade. E ele diz, se vocês crerem, vocês serão salvos. Só judeu? Só gentil? Não. Todo o que crê será salvo. Portanto, arrependam-se e creiam. Eu queria encerrar a nossa mensagem então de hoje, irmãos, fazendo vocês pensarem nos nossos próprios dias, né? Nós estamos estudando aqui essas cartas apostólicas porque eu quero devagarinho, com muita paciência, começar a construir na nossa mente aqui, pela graça de Deus, uma imagem, uma percepção da igreja, do que é a igreja, do que é o ministério. E a igreja, irmãos, Paulo vai dizer, é coluna e baluarte da verdade. Então, o que é que nós queremos fazer aqui? E como cristãos, o que é que você quer fazer? Você e eu somos chamados por esse texto a pensarmos o seguinte, nós estamos aqui neste mundo para anunciarmos o Evangelho com toda compaixão, misericórdia e amor a todos os homens. E orar por todos os homens. Então, que nenhum de nós se deixe contaminar pelas fábulas e pelas genealogias dos nossos dias, que começam a fazer com que nós nos sintamos inchadinhos, orgulhosos, porque nós temos o conhecimento que ninguém tem, né? E que comecemos a olhar apenas para o nosso grupo como certo. E comecemos a desprezar os outros. Comecemos a falar de forma raivosa, com contenda, defendendo o nosso lado. E que já não consigamos mais orar, amar e orar por pessoas que pensam diferentes que nós. E que não consigamos mais levar o Evangelho, mas só fábulas e ideologias humanas cheias de ódio. Deus nos livre disso. Nós somos chamados, irmãos, para sermos anunciadores do mesmo Evangelho que Deus deu para Paulo, e para Pedro, e para João, e para todos os apóstolos, que faz com que oremos por todos e preguemos a todos. Que Deus nos dê essa graça, e que a nossa igreja, e que as igrejas de hoje sejam conhecidas assim. Só se eu estiver muito enganado, eu acho que isso está se perdendo no nosso país. E que Deus levante igrejas do Evangelho, igrejas verdadeiras. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Amado Senhor, obrigado, Senhor, por sua palavra santa, que nós podemos meditar, estudar nesta manhã, esse versículo tão maravilhoso, tão precioso, Senhor, que o Senhor ponha no nosso coração um entendimento cada vez mais claro do Evangelho. Se até Pedro ele se deixou levar no momento, teve que ser repreendido para Paulo, Senhor, nos livra de nós nos deixarmos levar por essas ideologias que trazem ódio, divisão, matam a oração, matam a proclamação, Senhor. E nos faça, Deus, entender mais e mais o seu amor,
a sua graça, que nós que éramos inimigos, o Senhor nos amou. E assim nos faça olhar para o próximo como necessitado da mesma graça que nós recebemos, Senhor. E amemos essas pessoas, oremos por elas, anunciemos a elas o Evangelho de Cristo. Abençoe essa pequena comunidade, Senhor. Nós que estamos aqui, irmãos que nessa manhã faltaram, que o Senhor fortaleça a nossa comunidade, a nossa congregação, no Santo Evangelho. E opere, Deus, para que nós possamos mais e mais ser usados por Ti para levar esse Evangelho a todas as pessoas que tivermos contato, Senhor. E assim faz também nas igrejas do nosso país e do mundo, levantando igrejas verdadeiras, pastores verdadeiros, aqueles que trazem a mesma mensagem de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, o Evangelho da graça em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor, faça essa obra maravilhosa. Nós oramos assim e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Eu convido vocês a nós lermos o texto desta manhã, tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel, desta manhã não, desta noite. Daniel capítulo 7.